Dando continuidade ao estudo sobre o corpo humano, na aula dessa semana nós vamos estudar o sistema respiratório. E o que aprenderemos nesse capítulo? Vamos aprender a compreender o papel e o processo da respiração no organismo humano e assim poder identificar os principais órgãos que compõem o sistema respiratório, conhecer o percurso dos gases respiratórios até as células e o papel desempenhado pelos órgãos ao longo desse trajeto, compreender os mecanismos de inspiração e expiração e conhecer algumas doenças que afetam o sistema respiratório. Então, se você quer acompanhar a nossa aula, pega teu material, teu caderno, teus lápis, abre o teu livro no capítulo 12 e vamos estudar a respiração humana. Até agora, aprendemos que o nosso corpo, para viver, precisa nutrir-se e que essa nutrição é feita através do que comemos e bebemos. Vimos que a digestão facilita a absorção dos nutrientes e que a circulação sanguínea os distribui para todos os tecidos e órgãos. Agora nós vamos conhecer o processo fundamental para a obtenção de energia a partir desses nutrientes, que é a respiração, o sistema respiratório. E mais, veremos como o nosso organismo faz para se livrar até das sobras residuais que ficam no sangue a partir da respiração e de outros processos metabólicos através da excreção, como por exemplo a liberação do gás carbônico. Vamos compreender as duas principais funções da respiração. Normalmente chamamos de respiração o conjunto de dois movimentos: a inspiração, isto é, a captação de ar pelo nariz e pela boca até os pulmões, inalação ou aspiração, e a expiração, que é o movimento contrário pelo qual o ar é devolvido, o sopro, por exemplo, devolvendo o ar ao ambiente. Está correto, mas não é apenas isso que está em jogo. Os pulmões, através de estruturas especiais, que vamos ver adiante, que tem dentro das células, captam o ar, o gás oxigênio, e esse gás é imediatamente conduzido pela corrente sanguínea para todas as células do nosso corpo. Uma vez dentro dessas células, vai ocorrer um fenômeno chamado de respiração celular. O ponto central dessa respiração, sua razão de ser, funciona assim: dentro da célula ocorre uma reação química promovida pela organela mitocôndria, que já conhecemos, e ela usa o oxigênio para reagir com a glicose adquirida na nossa alimentação. Então, dessa reação é liberada certa quantidade de água, gás carbônico e energia. E essa energia ela vai ser usada para que os tecidos e os órgãos funcionem. Então, basicamente, a respiração ela trabalha dentro de dois objetivos. Um, que é a troca de gases com o ambiente, e o dois, que é a respiração celular. E aí você pode estar fazendo a seguinte pergunta: quais as consequências de uma respiração mal feita? Então, de um modo geral, as pessoas que respiram mal reduzem a resistência física, são fortes candidatos ao enfraquecimento e também ao desenvolvimento de algumas doenças, inclusive cardiovasculares, disfunções mentais e emocionais como depressão, ansiedade, medo, insônia. E essa confusão mental também pode causar, pela falta de oxigenação no cérebro, a falta de memória e concentração, tensão, irritabilidade, enfim, acelerar o envelhecimento das células. Então, uma respiração de má qualidade agrava os problemas de alergia, de asma, bronquite, sinusite e contribui para o aparecimento até de varizes, porque essa má respiração ela prejudica o fluxo sanguíneo. Entendendo melhor essa primeira função, que é a troca de gases do organismo com o ambiente externo, também chamada de processo físico, são os movimentos de inspiração, como eu já falei, que é a captação, inalação ou aspiração do gás oxigênio pelo nariz, e expiração, que é a devolução ou sopro do gás carbônico pela boca. E para compreender também a segunda função, que é a respiração celular, que são as reações químicas que ocorrem dentro da célula,
como resultado a produção de energia na mitocôndria, que é uma organela que existe dentro da célula, a partir da reação de a glicose da nossa alimentação mais o oxigênio que conseguimos absorver vai se transformar em gás carbônico, água e energia. Tá aí a imagem da nossa mitocôndria celular, onde um dos principais combustíveis, que são os reagentes, nessa função química utilizados pelas células vivas na respiração, é a glicose e o gás oxigênio. Sem a glicose da nutrição, dos alimentos e o gás oxigênio da respiração, seria impossível essa reação química acontecer e ocorrer a liberação do gás carbônico, da água e da energia para manter os nossos órgãos vitais funcionando. As partes do nosso corpo que estão diretamente comprometidas com a entrada e a saída de ar, damos o nome de sistema respiratório. Então a imagem mostra para a gente os principais órgãos que constituem, que compõem o sistema respiratório. E ele é formado pelos seguintes. Destaquei até em negrito para vocês: nariz, também conhecido como cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmões. Então a imagem ela representa aí todos os órgãos que estão relacionados com a entrada e a saída de ar. Vamos agora conhecer um por um e suas funções. A imagem nos mostra como seria as nossas cavidades nasais, em um corte transversal, claro. Há quem pense que não faz diferença puxar o ar pelo nariz ou pela boca. É verdade que ambos levam o oxigênio ao mesmo lugar. Como veremos mais adiante, há algumas diferenças. Veja, o ar que não tem apenas oxigênio, ele é feito de outros milhares de gases e de partículas, poeira, impurezas, micro-organismos. O nariz, ao contrário da boca, ele é capaz de purificar o ar. Mas como? Sabemos que o nariz tem 2 buraquinhos que se chamam narinas, aberturas que levam a 2 cavidades interiores, as cavidades nasais direita e esquerda, completamente separadas pelo septo nasal, que é como você vê na imagem. Essas cavidades são fortemente irrigadas pela circulação sanguínea e recobertas por uma mucosa especial, que é a mucosa nasal, que tem pelos e produz um tipo de secreção. Então, tudo isso para filtrar, aquecer e umidificar o ar que respiramos e, com isso, torná-los mais saudáveis. Então, como há essa função de filtragem, é inevitável que as impurezas se acumulem, retidas e grudadas na secreção e nos pelos. Elas podem ressecar e se tornar o que chamamos de meleca, né? A famosa meleca do nariz nada mais é do que a prova cabal de que ela está nos protegendo de fungos, bactérias e de poeiras. Então, a respiração feita pela boca, ela é útil quando precisamos de mais oxigênio durante um exercício físico, por exemplo. Porém, é muito melhor respirar pelo nariz. Por quê? Porque é pelo nariz que o ar é filtrado, umedecido e aquecido. A faringe nós já conhecemos quando estudamos o sistema digestório. Essa estrutura é por onde passa tanto o ar que respiramos, quanto a comida que ingerimos. Os alimentos passam da faringe para o esôfago. Isso aí você está falando, o alimento entra pela boca, observa na imagem, passa pela faringe, a epiglote fecha a laringe e o alimento desce para o esôfago. O ar, por sua vez, o ar passa da faringe para a próxima estrutura do sistema respiratório, que é a laringe. Então, acompanhe a imagem da boca, o ar entra pelo nariz, cavidades nasais ou pela boca, ó. E aí, nesse momento, a epiglote não precisa fechar, ela tem que tornar a laringe aberta para poder o ar descer para a próxima estrutura, que é a laringe. Você entende essa dupla função controlada pela epiglote. No momento de engolirmos o bolo alimentar, a epiglote fecha a laringe. No momento de
inalamos os gases da nossa respiração, a epiglote abre a laringe. É isso que explica o engasgo. No momento em que nutrientes ou alguma partícula, ou até mesmo a água, não obedece o controle da epiglote, deixando um pouco de passagem, esse alimento entra na laringe, nós nos engasgamos. Então, o correto é esse controle, essa dupla função ser feita pela epiglote para que a respiração aconteça naturalmente, assim como também a ingestão de nutrientes passando direto o bolo alimentar pelo esôfago e as funções fisiológicas ocorrerem no nosso corpo. A laringe é um tubo que pertence exclusivamente ao sistema respiratório, como eu já falei, e na sua entrada, que se chama glote, há uma válvula de segurança muito importante, que é a epiglote, e durante a passagem do alimento da faringe para o esôfago, essa válvula imediatamente se fecha. Então, essa epiglote ela vai impedir a entrada do bolo alimentar nas vias respiratórias. Se por alguma razão ela não se fechar a tempo, ocorre o engasgo. A tosse ela é a reação do organismo que tenta expelir de volta o objeto estranho, pois esse canal, essa via, não está preparada com a função de receber alimento. Na laringe também se encontram as pregas vocais, estruturas delicadas que, quando estimuladas pela passagem de ar, vibram como cordas de um instrumento e produz o som que é a nossa voz. Então a laringe conduz o ar para a traqueia, onde ocorre a próxima etapa. Chegando o ar na traqueia, a traqueia ela é um tubo anelado que situa-se à frente do esôfago. Ele é mais reforçado, formado por cartilagem, construído por anéis de cartilagens. Claro, um pouco incompleto na sua parte posterior, porém ela é revestida por glândulas produtoras de muco, que também ajuda na umidificação, e assim como existem as glândulas produtoras de muco, tem as células ciliadas que também facilitam a filtração. Ela se mantém sempre rígida e aberta, e no final se bifurca, ou seja, se divide em túbulos menores que se chamam brônquios. Portanto, o volume do ar a essa altura também vai se dividir. Já os brônquios, como você pode ver na imagem mais abaixo, são dois canais de prolongamentos da traqueia que penetram nos pulmões. Sua estrutura lembra a de galhos de uma árvore, por isso também são conhecidos como árvore respiratória. Essas ramificações, claro, se subdividem em estruturas ainda mais delicadas, que são os chamados bronquíolos. Cada bronquíolo termina com pequenas bolsas em sua extremidade, denominadas de alvéolos pulmonares, onde cada alvéolo, por sua vez, vai realizar a troca de gases. Eles são envolvidos por uma malha de finos capilares sanguíneos de dois tipos. Uns recebem o oxigênio, que irá para toda a corrente sanguínea, e outros trazem o gás carbônico para ser despejado e expelido. Essa troca de gases ela é realizada no pulmão através de estruturas denominadas bronquíolos, como vocês estão conhecendo agora. E essas estruturas envolvem todo o processo de trocas de gases. A imagem representa os alvéolos pulmonares, Cada alvéolo, por sua vez, vai realizar as trocas gasosas, como eu já falei, e eles estão envolvidos, como você pode ver, por uma malha de finos capilares sanguíneos, que vão receber o oxigênio, que irá para toda a corrente sanguínea, e outros que vão trazer o gás carbônico para ser eliminado, despejado, expelido do nosso corpo. E por fim chegamos nos pulmões. Localização na caixa torácica, limitados anteriormente pelo osso externo e posteriormente pela frente no osso externo e por trás pela coluna vertebral e inferiormente pelo músculo do diafragma. Está divididos em lobos. O pulmão direito tem 3 lobos, já o pulmão esquerdo tem 2. São os 2 órgãos que dão suporte aos bronquíolos.
Eles são rosados, flexíveis, esponjosos e externamente vascularizados. Há em média 300 milhões de alvéolos trabalhando sem parar dentro dos pulmões, no instante em que milhões deles estão absorvendo as moléculas de gás oxigênio, outros milhões estão devolvendo as moléculas de gás carbônico no metabolismo celular. Também existe uma membrana muito delicada e importante que recobre os dois pulmões, que é a pleura, cuja função é proteger e conferir lisura e um bom deslizamento à superfície dos pulmões dentro da cavidade torácica à medida que ocorrem os movimentos da nossa respiração. A nossa respiração, os gases e a poluição, ou seja, o ar atmosférico, ele é repleto de partículas de poeira, bactérias e milhões de micro-organismos que causam doenças. Ao respirarmos esse ar, naturalmente eles podem ocorrer que esses micro-organismos penetrem no nosso corpo através da respiração. Daí existirem muitas doenças que afetam o nosso sistema respiratório. Muitas destas doenças são agravadas pela qualidade do ar nas grandes cidades. Esses altos índices de monóxido de carbono na atmosfera, devido à grande quantidade de veículos e à atividade industrial, comprometem a qualidade da vida e a poluição. Então vamos ver agora só algumas doenças mais comuns relacionadas à quantidade do ar que respiramos. A asma brônquica é uma inflamação das vias aéreas que gera o estreitamento de brônquios e dos bronquíolos, que pode ser causado por micro-organismos, por poeira ou até por um pelo de um animal. E os sintomas é falta de ar e chiado no peito. Pneumonia é uma inflamação dos pulmões, mais especificamente dos alvéolos, e é causado por vírus, protozoários, fungos e principalmente por bactérias, como os Diplococos pneumoniae. Entre outras, o sintoma tosse com escarro, dores no tórax, febre, dor de ouvido, etc. Se não for tratada, pode levar à morte e só se previne com a vacina. Os comuns resfriados são infecções das vias respiratórias e o agente causador é um vírus do grupo das gripes e na maioria dos casos tem sintomas parecidos como rinite, tosse, espirros, dor de garganta nos primeiros dias. As gripes são infecção das vias respiratórias causado por vírus do grupo da influenza, o coronavírus, sintomas febre alta, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, perda de apetite, dor de garganta e tosse. Só se previne também com vacina. A tuberculose é uma infecção pulmonar e o agente é uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo Koch da tuberculose, né? É a tosse com catarro por longo período, rouquidão, febre, cansaço excessivo, dor no peito, eliminação até de sangue pelas vias aéreas e só se previne com a vacina BCG. Difteria é uma infecção de vias respiratórias e o agente causador, bactérias da espécie Corynebacterium diphtheriae, e os sintomas são placas brancas na garganta, febre baixa entre 37 e 38, abatimento, palidez, dificuldades respiratórias. A prevenção também é por vacinas única contra o tétano, coqueluche, difteria, chamada vacina tríplice. Tem a questão do tabagismo, que o Ministério da Saúde até tenta combater, inserindo informações nas embalagens de cigarro, como este produto contém 4.700 substâncias tóxicas e nicotina que causam dependência física, Enfim, o tabagismo ele pode levar ao desencadeamento de outras doenças como bronquite, enfisema pulmonar, hipertensão, o infarto, derrames, câncer no pulmão, na garganta e na boca. Uma das principais razões está na dependência, tanto física quanto psicológica, que o cigarro causa, e isso se deve a uma substância chamada nicotina. Ela chega em corrente sanguínea, atravessa todo o corpo e alcança o cérebro, onde atua, modificando o comportamento do usuário e cria uma sensação de prazer, geralmente associada a um relaxamento que não passa da necessidade que ela própria criou num ciclo vicioso, difícil de se quebrar. Após termos estudado as vias respiratórias, que são os órgãos do sistema respiratório, e as suas respectivas funções,
Agora eu preciso que cada um de vocês tentem completar essa tabela, onde na primeira coluna nós temos linkados os órgãos e na segunda vocês vão colocar as funções. Pode anotar no seu caderno ou, se preferir, digitar para que possamos fazer essa discussão na próxima aula.